Olá, tudo bem com vocês? Passamos alguns dias, sem gravar vídeo, mas vamos retornar no nosso vídeo de hoje. Vamos lá na nossa leitura, estamos estudando o livro de Êxodo, paramos no capítulo 2, agora vamos para o capítulo 3. Se você ainda não assistiu os outros vídeos, está no meu canal, se inscreva no canal e dá joinha aí para incentivar esse nosso trabalho, para que chegue, alcance o maior número de pessoas possíveis. Então eu convido você para vir junto comigo, vamos analisar hoje o capítulo 3 do livro de Êxodo. O que Deus está falando com o seu povo nesse capítulo? Que diz assim: Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Então aqui nos leva a crer que o sogro de Moisés, ele era um sacerdote. E ele levava o rebanho para uma parte distante do deserto. Quem levava era Moisés, que foi ele que estava apacentando o rebanho do sogro dele. E chegou a Horebe, o monte de Deus. E um anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E ele viu, e eis que a sarça ardia no fogo, e todavia a sarça não se consumia. É impressionante esse versículo 2, que Moisés começou a reparar aquela sarça. A sarça estava queimando, estava ardendo em fogo, mas o mato não se consumia. É impressionante. Aí ele percebeu que ali havia um anjo do Senhor. Quantas das vezes nós vemos milagres acontecendo na nossa frente e a gente acha que é uma sorte, isso aí é sorte, ele teve sorte. Ninguém fala que foi um milagre. A geração de hoje, ela está tão incrédula no sentido religioso que esqueceu completamente das obras de Deus, como que Deus age na nossa vida. Quantas vezes você vê pessoas tendo um acidente horríveis, eles saem livres, e as pessoas, elas dizem, é uma sorte que ele teve. Não fala, foi um livramento de Deus, foi uma bênção de Deus, mas sim, foi uma sorte que ela teve. E aqui, Moisés, quando viu aquela maravilha, como que esse mato está saindo fogo e não se consome? Ele começou a observar. Creio que ele deve ter sentado, e começou a ver aquela coisa. Observar mais com os olhos mais atentos. E ele disse: eu irei ver esta maravilha. E por que a sarça não se consome? E o Senhor viu que ele ia para ver, e Deus o chamou no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E este disse: eis-me aqui. E ele disse: não se aproxime daqui, tira teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. No meio daquele deserto. Por que é terra santa? Aí muita gente fala que Israel é uma terra santa. Irmãos, não é porque Israel é uma terra santa, mas sim porque no local onde Deus estava naquele momento era santo. Então foi por esta razão. Hoje as pessoas dizem que Israel é a terra santa, é uma terra sagrada, não sei o quê. Mas não nesse sentido, se você voltar para o sentido mesmo espiritual. Por que é a terra santa? Porque aonde Moisés estava acontecendo aquele milagre, Deus estava ali. Então aquela área, ela estava sendo santa.
aquele local ali estava sendo santo, um local santo que o homem não podia entrar. E Deus avisou para ele: não, Moisés, não chegue até aqui, porque Moisés era pecador. E Deus não queria que Moisés chegasse até ele, não daquela forma. E Deus disse para ele, e ele disse: não se aproxime daqui, tira teu sapato dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aí você vai me dizer, o sapato de Moisés era impuro? O que estava ficando sendo impuro era o sapato de Moisés, para Deus pedir para ele tirar a sandália dos pés? Tudo na Bíblia tem uma simbologia. Porque ali o sapato de Moisés, Deus estava mostrando hoje para nós que para entrar no reino de Deus, nós temos que ser limpo, puro. Quando ele disse para Moisés: tira o sapato dos pés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Era como se ele estivesse nos dizendo hoje: tira as amarras desse mundo que você carrega. Vive mais o espiritual. Deixa o material de lado. Olhando para esse versículo, a gente chega até naquele versículo onde Deus fala que nós não devemos nos preocupar com o dia da manhã, porque o dia da manhã não pertence a nós. E aqui ele diz mais: eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. E Moisés cobriu seu rosto porque temia olhar para Deus. Aí ele viu que quem estava falando com ele era um Deus. Quantas das vezes você mesmo, quantas vezes você teve a mão de Deus sobre a sua vida? Você levantou hoje, você saiu para o trabalho, nenhum mal aconteceu. É um milagre, é um milagre. Quantas pessoas que são assaltadas durante o dia numa cidade grande, e você foi e voltou para casa e nenhum mal lhe aconteceu. Você se alimentou, você dormiu numa cama gostosa e nenhum mal lhe aconteceu. Todo dia Deus faz milagres na sua vida. Todos os dias Deus está presente com você e você não percebe. Você acha que é fruto do seu trabalho. Eu estou assim porque eu trabalhei, eu comprei uma casa, eu tenho dinheiro para pagar um aluguel. Não, é porque Deus está te favorecendo, está te ajudando. Você já pensou se ficar sem ar um minuto? Eu não digo um minuto, né? Um minuto, eu digo um segundo. Tenta ficar sem ar por um segundo. É complicado, você morre. Sem água, sem comida. Tenta viver na rua um dia sem voltar para casa. Aí você vai dar valor à sua casa. Tenta fazer isso.
É os milagres que Deus faz conosco todos os dias. Deus aparece para nós todos os dias. Todos os dias você vê Deus agindo na sua vida, dando força para você trabalhar, dando sabedoria, dando entendimento. Te deu uma família. Valoriza essa família que Deus te deu. Homem, valoriza essa mulher que Deus te deu. Valoriza seus filhos. Valoriza sua mãe, seus irmãos. Porque tudo isso é bênção de Deus. Tudo isso é um milagre. Porque quantas pessoas que não têm ninguém vivem sozinhas. Talvez você está assistindo esse vídeo, você vive sozinho e você vai falar, você vai concordar comigo. É ruim viver sozinho, desamparado. Não é legal. Então dê valor à sua família. E o Senhor continua. Eu vi a miséria do meu povo que está no Egito e ouvi seu clamor por causa dos seus opressores. Eu sei de seus sofrimentos. Tá vendo? Deus, ele está olhando para nós. Então você está sofrendo, Deus está te olhando. Mas clama a Ele, porque uma hora Ele vai vir te ajudar mesmo. Ele vai tirar daquelas amarras da vida. Assim como Ele ouviu o povo do Egito. O povo do Egito estava sofrendo. Eles ficaram 400 anos. 400 anos de escravos. Lembra por que eles ficaram 400 anos de escravidão? Quando eles passaram fome e eles tiveram que ir para o Egito comprar alimentos. Só que eles chegaram no Egito comprando alimentos. Só que eles compravam alimentos e voltavam para a casa deles e a fome continuava. E não tinha alimentos. Até que eles se venderam para os egípcios. Totalmente, eles se venderam para os egípcios. Lá eles ficaram 400 anos, gerações e gerações, nasceram, morreram lá. Mas eles começaram a clamar a Deus, para Deus dar livramento para eles, tirar eles daquela escravidão. Quanto tempo você está sofrendo? Você já parou para pedir a Deus esse sofrimento que você está sofrendo? Para te livrar desse sofrimento? E Deus aqui, Ele fala para Moisés que Ele ouviu o clamor daquele povo lá no Egito. Lembrando que Moisés era um egípcio. Ele era um israelita, mas ele também era um egípcio. Porque ele foi criado como filho da filha de Faraó. Então ele também era um egípcio na certidão dele, né? E desci para o salvar da mão dos egípcios, para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e vasta, para uma terra que corra leite e mel, para o lugar do cananeu, do eteu, do amoreu, do perezeu, do eveu, do jebuleu. Ele disse para Deus disse para Moisés: olha, eu ouvi a oração do povo, e eu vim para livrar, para tirar eles daqui, para levar para uma outra terra. Só que a terra que Deus estava falando já era terra que tinha gente possuindo, morando lá. Que aqui fala, olha, é a terra do cananeu, do eteu, do amoreu, do perezeu, do eveu, do jebuseu. O que isso significa? O que a Bíblia fala? Que aquele que tem, Deus ia tirar dele para dar para quem não tem. Então aquelas pessoas que estavam nessa terra era uma terra boa, uma terra que manava leite e mel. Mas só que aquelas pessoas que estavam naquelas terras não eram merecedores daquela terra. E Deus o que fez? Ele tirou o povo do Egito para levar para aquelas terras. Só que ele deu livramento para o povo. Vamos continuar aqui. E agora, o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E eu vi os tormentos com que os egípcios oprimiam. Às vezes você tem um trabalho, você trabalha
tem um serviço, você trabalha numa empresa, só que lá na empresa você é escravizado, você é humilhado. Deus está te olhando. Clama a Ele. Não fica, não fica achando, querendo resolver o problema, não. Mas chega diante de Deus, fala: Senhor, tu vê a minha justiça, tu vê que eu sou justo nesse emprego, eu preciso desse emprego. Ou então você fala: Senhor, se eu não estou nesse emprego, se não é da tua vontade que eu fique nesse emprego, então arruma outro para mim. Me tire dessa tribulação, me tire desse sofrimento, me tire dessa escravidão, me coloca como cabeça. Que Deus vai ouvir você também. Pode passar anos, mas Deus vai te ouvir. E aqui, Deus ouviu os filhos de Israel aclamarem. Aqui ele diz: vai, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires do Egito meu povo e os filhos de Israel. E Moisés disse a Deus: quem sou eu para que eu vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Porque Moisés, ele não tinha ele não era um homem, assim como fala, um homem assim, tão temente a Deus. Porque a gente sabe que ele foi criado com os egípcios. Então ele tinha uma vocação de israelita, mas ele também tinha aquela vocação dos egípcios. Ele não era um homem assim totalmente consagrado a Deus para dizer: não, esse daqui. Deus tirou ele, Deus usou ele. Por que Deus usou ele para tirar o povo do Egito? Porque Moisés, ele tinha nascido lá dentro do palácio. Deus colocou ele lá dentro do palácio. Então ele conhecia como ele falaria com o rei de lá do Egito, com o faraó. E aqui Moisés, ele fala: quem sou eu para tirar esse povo daqui do Egito, das mãos de Faraó? Quem sou eu? Porque era uma multidão de povo. Era uma multidão de povos e Moisés tinha que tirar aquele povo. Como que Moisés ia dar suprimentos na estrada para essa multidão de pessoas? Moisés pensou e ele logo indagou: não, quem sou eu? Não sou ninguém. Moisés não era ninguém, sendo que ele já estava fugido de Faraó. Lembra que ele estava fugido, ele foi lá para o sogro dele, fugido de Faraó. Aí aqui ele indaga a Deus: mas quem sou eu? Mas só que ele não tinha aquela fé. Não, se Deus está me mandando eu fazer, porque Deus vai suprir a necessidade desse povo. Ele ainda não tinha essa crença, né? Ele ainda não tinha. Quantas vezes Deus fala com você para você fazer algo, só que você tem aquele receio, porque você ainda não tem aquela fé em Deus. Você não acredita tanto nele a ponto de você ir com os olhos fechados ao mandato dele. Então, nós temos que observar essas coisas. Aqui Deus está falando com Moisés: vai até Faraó e fala para o Faraó que você vai tirar o povo meu de lá do Egito. Olha o que ele fala. Moisés disse: quem sou eu para que eu vá e tire do Egito os filhos de Israel? E ele disse: eu estarei contigo, e isto te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito meu povo, servireis a Deus neste monte. E Moisés disse a Deus: eis que eu irei aos filhos de Israel e lhes direi: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me dirão: quem é seu nome? E o que lhes direi? Está vendo? Ele nem conhecia Deus. Olha o que ele falou para Deus. Tá, eu vou lá no meio do faraó e vou falar: o Deus dos seus pais. Que Deus é esse? Ele não conhecia esse Deus, ele não temia Deus. Porque ele chegou para falar dessa forma. Ah, tá, então eu vou chegar para os filhos de Israel e vou falar: o Deus dos seus pais me enviou a vós para tirar vocês aqui do Egito. Agora eu pergunto para vocês: como que esse povo ia acreditar em Moisés?
Moisés era um egípcio. Olha como que Deus dificulta as coisas. Deus dificultou essas coisas para Faraó, para Israel. Será que lá no meio de Israel não tinha nenhum sacerdote que poderia ser assim, mais hábil que Moisés para que tirasse, né, o povo de lá? Não. Deus foi usar quem? Foi usar um egípcio. Um egípcio que nem conhecia Deus direito. Deus aparece para um egípcio, por isso que eu falo, Deus não aparece só para uma pessoa religiosa, não. Deus, ele usa quem ele quer usar. E ele capacitou Moisés para isso. Moisés, que era um egípcio, porque os egípcios não acreditavam em Deus. Era como se fosse uma pessoa que não acredita em Deus. Aí, olha só o que ele respondeu para Deus. Eis que eu irei aos filhos de Israel e lhes direis: o Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me dirão: qual é o seu nome? E o que eu lhes direi? E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. E ele disse: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então, a gente observa aqui que Deus, ele era chamado de eu sou. Eu sou, me enviou a vós. Será que o povo de Israel, eles sabiam do nome de Deus? É o eu sou. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Este é meu memorial de geração em geração. Então, nosso Deus, ele chama eu sou. Existem milhares de deuses, mas você pode chamar Deus de eu sou. Você é filha de quem? Eu sou. Eu sou. Por que esse nome? Eu sou. Você já parou para pensar por que esse nome? Eu sou. Porque você é filho de Deus. Você é filho do eu sou. É muito profundo. É muito profundo. É um conhecimento assim que abre os nossos olhos. Você acha que não é ninguém. Você não dá valor a você. Mas Deus está dizendo: eu sou para você. Você, o seu Deus, eu sou. Você é filho do Deus que se chama eu sou. É muito grande esse mistério. Te valorize. Deus, eu sou. Você chega na presença de Deus. Na presença eu sou. Aí Moisés diz assim, e a Bíblia fala aqui, olha aqui, ó, este é o meu nome eternamente, este é o meu memorial de geração. Esse Deus, eu sou, é o mesmo Deus que nós clamamos hoje. Deus que as pessoas colocam o nome de Javé, que ele é vários nomes, que ele é infinito, como ele mesmo disse, eu sou. Então ele tem vários nomes, porque ele é Deus. Ele é Deus dos deuses. Todos os deuses minúsculos
se curvam diante dele, porque ele é o eu sou. E aqui ele fala que esse nome dele é o nome que nós iremos pronunciar de geração a geração. E ele disse mais: vai, ajunta os anciões de Israel e diz-lhe: o Senhor, o Deus de vossos pais, de Abraão, de Isaque, de Jacó, me apareceu. E ele disse: eu vos ouvi e vi o que vos tenho feito no Egito. E eu disse: eu vos farei subir da miséria do Egito para a terra do Cananeu, Eteu, Amoreu, Perizeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Agora eu pergunto para você: se aparecesse hoje um Moisés na nossa atualidade, um Moisés lá dos egípcios, um Moisés incrédulo, que não conhecia o nosso Deus, sendo que nós temos vários sacerdotes, vários pastores no nosso meio, e Deus vai usar uma pessoa totalmente de fora. Agora eu pergunto para você: qual seria a sua reação? Qual seria a reação dos pastores de hoje? Porque os pastores estão no lugar dos sacerdotes. Porque hoje nós vivemos uma escravidão. Somos escravos. Agora eu pergunto para você: hoje o que aconteceria? É por isso que, irmãos, nós temos que dar ouvidos a todos. Às vezes você pega, tem pessoas que vai ouvir uma mensagem, aquela mensagem é de quem que é? Ah, é de fulano de tal. Esse homem é incrédulo, esse homem nem conhece o nosso Deus. Aí você não ouve aquela pessoa. Só que aquela pessoa pode estar sendo usada por Deus. A Bíblia diz que nós temos que ouvir. É melhor ouvir. Vamos ouvir as pessoas. Já pensou se aquele povo de Israel não tivesse dado ouvido a Moisés? O que teria acontecido com eles? Está vendo que como que Deus fala conosco, como que nós devemos agir aqui na terra? Aquele povo de Israel tinha sacerdote. Eles estavam clamando a Deus. No meio deles, eles faziam as orações deles. Eles clamavam a Deus. Mas Deus não tirou eles, não pegou nenhum daqueles sacerdotes. Ele foi pegar um egípcio, porque Moisés era egípcio. Nós temos que aprender muito com Deus, muito com a palavra dele, muito mesmo nós temos que aprender. Às vezes uma pessoa vem trazer uma mensagem para você, você não quer dar ouvido, por causa da vestimenta daquela pessoa, por causa das atitudes daquelas pessoas. Talvez aquela pessoa Deus está usando para ser um grande homem de Deus ou mulher de Deus. É o que aconteceu com Moisés. Moisés, ele era um egípcio. Ele estava bem distante do caminho de Deus. E Deus usou Moisés para tirar o povo de Israel. E hoje Moisés, ele é um dos grandes no céu. Porque quando a gente lê lá em Mateus, Marcos, se não me engano é Marcos, João, lá está falando, Jesus falou sobre Moisés. E ele falou que Moisés
é que nos julgaria. Um homem que Deus tirou do Egito é que vai nos julgar. Como Deus agiu na vida de Moisés, transformando Moisés totalmente. E você fala, mas Moisés era um israelita, ele foi conviver com os egípcios, mas ele era um israelita, sim. Ele era de nascença. É a mesma coisa, você pegar um bebê hoje e colocar ele lá no mundo, para ele viver a vida do mundo, num ambiente, numa casa que não adora a Deus. Agora eu pergunto, essa criança, esse bebê vai ser um cristão? Qual que é a probabilidade desse bebê vir a ser um cristão? Se ele está num outro mundo, numa outra ambiente de religião. Está vendo como que Deus age? Por isso que a Bíblia fala, nós não devemos fazer acepção de pessoas. Nós devemos amar o nosso próximo. Vamos continuar. Eu vos farei subir da miséria do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amoreu, do Perizeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E eles escutarão tua voz. E ireis, tu, o chefe de Israel, o rei do Egito, eles direis, o Senhor, o Deus dos hebreus, nos chamou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Mas eu sei que o rei do Egito não vos permitirá ir, a não ser por uma forte mão. E Deus ainda bem fala para Moisés, porque ele conhecia Moisés. Ele sabia que Moisés iria falar isso, que o rei do Egito não ia deixar, porque Moisés, ele era um egípcio. Mas Deus vem e fala para Moisés, não, eu vou estar com você. Você vai lá falar com ele e eu estarei com você, junto com você. E Moisés temeu. Duas pessoas que... três, né, que na Bíblia fala que é Moisés, Samuel e Paulo, que Deus chamou. Foi essas 3 pessoas. Vamos continuar. Vamos no versículo 20. E estenderei minha mão e ferirei o rei do Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei a este povo o favor dos egípcios. E acontecerá que quando saíres, não sairás com a mão vazia. Aí Moisés falou, então tá bom. Porque os egípcios são ricos. Deus vai tirar tudo. Vai tirar tudo deles. Aí tudo bem. Deus está falando para Moisés, não, Moisés, você não vai sozinho, esse povo não vai sozinho, eles não vão depender totalmente de você. Eu vou permitir que o povo os egípcios dê de tudo para esse povo. Eles vão sair com muito ouro, com muito mantimento, eles vão sair com muita riqueza. Aí eu darei a este povo o favor dos egípcios, e acontecerá que quando saíres, não sairás com as mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata, vasos de ouro, vestidos, os quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Então, aquelas pessoas que estavam andando simples, elas iam andar como rainha. O povo de Israel iriam começar a andar como rainha. Por quê? Porque Deus o povo dos egípcios estavam dando tudo para o povo de Israel para sair do país deles. Eu termino esse capítulo aqui
e peço que você se inscreva no canal. Vamos continuar nesse estudo, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê livramento para nós, dê condições para que nós venhamos conhecer Deus e aprender de Deus, como que Ele quer que nós façamos. Em nome de Jesus, que você possa ter aprendido algo dessa passagem e que você possa compartilhar. Eu peço para você, compartilha esse estudo, é maravilhoso esse estudo. É um estudo que nos eleva até Deus, nos mostra quem é Deus. Deus está aqui, Ele está nos revelando a Ele, né? Ele está nos revelando a nós, para que nós possamos aprender a cada dia mais a andar na presença dEle. Então, um forte abraço, até o próximo vídeo. E se inscreva no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, que eu peço. Se você quiser falar algo comigo, comenta aí, faz algum comentário, clique no joinha, para que esse canal cresça, venha crescer e que nós possamos estar sempre juntos até a volta de Jesus, em nome de Jesus. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo.